Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio da Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero começar com algumas perguntas. Perguntas que talvez você também já tenha feito. Em um dia comum, no meio da rotina, quando tudo começa a pesar por dentro. Como confiar quando tudo parece incerto? Como ter certeza de que eu não tomei uma decisão errada? Como saber se foi realmente a direção de Deus ou só a minha vontade? Porque existem dias em que a fé não é testada em grandes crises, mas no cansaço. E essas foram perguntas que eu escrevi no meio da tarde, no meio da rota. Ainda era cedo, ainda não tinha chovido, ainda não tinha imprevisto, ainda não tinha exaustão. Mas o meu espírito já estava inquieto. Horas depois, o dia começou a pesar. Nada extraordinário aconteceu, e talvez tenha sido exatamente isso. A chuva veio no meio do caminho. Os horários se desencontraram. Alguns ambientes estavam mais densos do que produtivos. O meu corpo estava sensível, minha mente vulnerável. E eu terminei o expediente cansada. Mas o dia não havia terminado ainda. Ainda havia filhos para buscar, natação, lição de casa, detalhes para resolver. Compromissos que não esperam o nosso humor melhorar. Eu cheguei em casa com o peso do lado de fora grudado em mim. Os livros novos esperando etiquetas, tarefas escolares pedindo atenção, o jantar para aquecer, a roupa na máquina e um amanhã que começaria cedo demais. E eu ainda estava de roupa de trabalho. Então eu sentei no carro, antes mesmo de entrar, e chorei. Mas não um choro dramático, um choro silencioso, de quem se sente base demais, como se tudo dependesse de mim, como se não houvesse espaço para falhar, como se a estrutura inteira fosse desabar se eu fraquejasse. E ali, no silêncio daquele carro, uma pergunta me veio: será que realmente eu fiz a escolha certa? Trocar de empresa foi uma direção ou só a minha ambição? Esse novo ritmo é parte do propósito ou é só o meu desejo de crescer? E ali eu quase murmurei. Eu quase transformei o cansaço em reclamação. Mas o Espírito Santo fez algo diferente. Ele reorganizou o meu olhar e me lembrou de algo simples. Se existe natação, é porque existe provisão. Se existe escola, é porque existe cuidado. Se existem livros novos, é porque houve compra. Se existe trabalho cedo amanhã, é porque existe sustento. Se existe cansaço, é porque existe uma responsabilidade sendo honrada. E se o jantar precisa estar pronto, é porque as minhas filhas voltaram para casa, sãs e salvas. E de repente, o que eu chamava de peso começou a parecer bênção. E então eu lembrei de Moisés. Ele foi chamado para libertar um povo. Ele tinha uma promessa clara, um destino definido. Mas então o deserto se alongou. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque o coração do povo precisava mudar. O trajeto não era para ser longo, mas a postura ainda era frágil. A murmuração transformou dias em anos, e a incredulidade prolongou o que poderia ter sido breve. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E então isso me atravessou. O deserto muitas vezes pode durar 40 dias ou 40 anos. E o que muda não é o cenário, é o nosso coração. Se ele murmura ou se ele confia. E eu também me lembrei de Moisés, que estava cansado e feriu a rocha, quando Deus pediu para que ele apenas falasse com ela. Porque a exaustão, ela faz isso. Ela altera a nossa reação. A sobrecarga muda o nosso tom. E eu estava a um passo de ferir a minha própria rocha. Mas naquele carro, eu escolhi agradecer. Nada mudou do lado de fora. Os livros ainda estavam lá. A roupa ainda precisava ser estendida. O amanhã ainda começaria cedo. Mas algo mudou dentro de mim. Eu entendi. Eu não sou o alicerce. Eu não sou o sustento. Eu sou só a filha. E o fundamento ainda é Deus. E Provérbios 3:5 nos lembra: confie no Senhor de todo o teu coração. E confiar não é ter certeza de que tudo está perfeito, é descansar, mesmo sem entender tudo. Talvez essa fase seja um deserto, talvez ela seja expansão, ou talvez seja os dois. Mas deserto não é punição, é alinhamento. Jesus foi levado ao deserto, antes do seu propósito público, não para ser enfraquecido, mas para ser firmado. Talvez dias difíceis não sejam um erro, talvez sejam formação invisível. E existe algo que eu não posso ignorar. Se estamos no caminho certo, é natural que a dúvida apareça, porque a dúvida é a forma mais sutil que o inimigo tem de interromper um chamado. E eu me lembrei de algo simples.
Ladrões não invadem casas vazias. Se existe tanta pressão, talvez exista crescimento. Se existe tanta dúvida, talvez exista promessa. E naquele dia, mesmo cansada, eu não estava revoltada. E isso foi suficiente, porque confiança não é ausência de dúvida, é permanência, apesar dela. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. E talvez você também esteja vivendo dias assim. Dias comuns, mas pesados. E a pergunta não é se haverá deserto. A pergunta é: o seu coração vai murmurar ou confiar durante isso? Porque a terra prometida começa no momento em que você decide descansar em Deus. Mesmo cansada, mesmo no meio da rotina, mesmo sentada no chão da cozinha pensando em desistir, mas totalmente rendida a Deus. E se esse episódio te encontrou hoje, talvez seja porque você também está vivendo dias em que tudo parece incerto. E eu espero de verdade que essa palavra tenha reorganizado o seu olhar. Porque nem todo dia difícil é sinal de erro. Às vezes, é só Deus formando algo em silêncio. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está cansado, com quem está duvidando do próprio caminho, com quem precisa lembrar que confiar não é entender, mas permanecer. Às vezes, uma única perspectiva muda completamente a forma como a gente vive o dia. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, rotina, maternidade, propósito e o processo de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!